Legal. Já estamos entrando no ar. Mais uma live da Eu Amo Condomínio. E hoje vai ser incrível, incrível de conteúdo, de informação, com um dos maiores especialistas do direito condominial, que eu tenho a sorte de poder chamar meu amigo, Dr. Tiago Natalio. Dr. Tiago Natalio, seja muito bem-vindo aqui nessa plataforma digital da Eu Amo Condomínio. Olá, meu grande amigo Marcelo Duarte. Olá a toda a sua equipe, a toda a sua audiência. Fico muito feliz. Quando eu recebi o convite, falei, se eu vou estar do lado do Marcelo Duarte, tenho certeza que eu já vou estar sendo bem visto, dado aí toda a sua trajetória, toda a sua carreira, que é admirada por todos nós aí que atuamos e conhecemos a área do direito condominial, da gestão condominial, da administração de condomínios, e o trabalho que você vem fazendo aí através da Eu Amo Condomínio, sem dúvida nenhuma, tem deixado um carimbo em todos os lugares que a gente passa, e isso é muito bom para o nosso mercado. Ô, Tiago, só que você me emocionou agora, de verdade, cara. E eu falei do coração, viu? De verdade mesmo. Que bacana. Então, ó, dois fãs aqui, um do outro. Essa é uma live incrível hoje. Um bate-papo de 1 hora, né, doutor Tiago? Consegui aí, pessoal, uma lacuna na agenda do doutor. Eu digo assim, eu conheci o Tiago, a gente se conheceu numa entrevista, foi no ABC, num canal lá de televisão. Verdade. E muitos anos atrás, e aí a afinidade veio de imediato, né? Parece que essa coisa de essa simpatia, isso acontece, quando tem que acontecer, acontece na hora, né? É verdade. E o gostoso, depois que aí eu já gostei ali, depois eu fui me apaixonar quando eu fui na OAB aqui em São José dos Campos, o pessoal organizou uma palestra ali fantástica, e eu falei, ali ele me ganhou. Que bacana. E para mim, sem dúvida nenhuma, ter esse apreço vindo de ti aí, que realmente é uma pessoa diferenciada, nos deixa muito envaidecidos. Oh, que legal. E tá entrando o pessoal aí, você está entrando num momento muito profícuo, a gente, logicamente, está em luto, né, por todas as pessoas que têm morrido e ido a óbito pelo Covid, mas, ao mesmo tempo, a gente está com uma plataforma muito legal, fomos destaque agora em junho na Pequenas Empresas Grandes Negócios, muito nos lisonjeou também, e uma coisa bacana assim, né, Tiago? Posso chamar de Tiago, né? Com certeza, meu amigo. Posso tirar a formalidade aqui? Então, Pelo amor de Deus. a gente poder ajudar, né? E você vai contar muitas coisas legais hoje aqui pra gente. E eu acho que e já de cara, né, Tiago? Pra gente já começar a compartilhar conteúdo, conta pra gente, pessoal, nós já estamos aí com quase 20 pessoas na sala, o pessoal já está entrando aí de todo o Brasil. Nós estamos em 11 estados, Tiago. Olha só, Eu Amo Condomínio, como é que está crescendo. Em 1 ano, já entramos em 11 estados aí. Que legal, hein? Mas que sucesso, hein? Conta pra gente agora, já de cara, pra gente já começar a trazer esse conteúdo seu. Aonde que você estava? Aliás, o que está acontecendo agora que teu escritório, teus sócios advogados estão fazendo, estão conduzindo lá? Aí aonde que é? Conta onde, o que está acontecendo? Vamos dizer assim, o dia hoje estávamos assim um dia bastante tenso aqui, dado o fato de que nós tínhamos aqui uma assembleia virtual, tivemos agora, estávamos presentes, o pessoal aqui deu continuidade, e a assembleia virtual estava marcada para 4 horas a primeira chamada e 4 horas e 30 minutos a segunda. Um condomínio, uma entrega de condomínio, 250 apartamentos, estávamos online com 172 pessoas presentes, fazendo uma assembleia e tendo todos a inovação, as dificuldades, embora já participamos de outras, todavia, estava com medo aqui, pensando, nossa, mas essa assembleia não é possível, não vai demorar mais que 1 hora, né? Daqui a pouco, não vai demorar mais que 2. E a gente já estava indo aqui para praticamente 4 horas de assembleia, e dado o momento que nós estamos, sem dúvida nenhuma, através de um campo virtual que, nesse momento, sem dúvida nenhuma, é o que nós temos, é o que precisamos implantar dentro dos condomínios e aceitar essa nova realidade. Tem muitos benefícios, tem muitas dificuldades também,
mas certamente nós precisamos ter aí uma capacidade de se adaptar, porque condomínio é isso. Nós, cada dia que passamos, percebemos as dificuldades e temos que nos enquadrar aí aos novos procedimentos, às novas regras e às novas leis e à nova tecnologia, e isso é muito bom, que a gente vai ganhando experiência também. O Thiago, vá contando, pessoal, na prática, o pessoal que está entrando agora aí, a gente está com umas grandes autoridades aí do mercado condominial, do mercado de advocacia especializado em condomínio, né? Que isso é importante a gente divulgar, né, Thiago? Porque as advogadas têm de todas as especialidades, né? E você estuda pra caramba aí para poder, né, trazer isso, né? Entregar esse conhecimento. E tanta gente bacana aqui que eu tô vendo, ó, o pessoal do ABC, ó, autoridades também, ó, da Brasconde, o presidente que é seu amigo aqui, que parece que você tá no grupo ali também, né? O Reginaldo não tem nem o que falar, e na verdade até da própria Brasconde mesmo, tem acompanhado o trabalho deles de perto, tem visto que tem sido diferenciado, então até convido a todas as pessoas que puderem, entrem no site, conheçam, se associem, mas é um grande amigo também, e todas as pessoas que lá estão compondo a diretoria. Então, agora voltando para o tema, na prática, quais estão sendo os grandes obstáculos aí da Assembleia Virtual? E o pessoal que está entrando agora, gente, o Thiago acabou de contar, começou hoje às 16 horas, uma Assembleia Virtual, e aí? E aí, quais são os grandes obstáculos ainda? O que está acontecendo? O que as pessoas têm que tomar, já se alertar, porque o gostoso é o seguinte, aqui não é uma projeção, já fiz centenas, já podemos falar, chegou uma 100 ou ainda não chegou, não deu tempo ainda, né? Mas está quase lá. Não deu tempo ainda, mas estamos chegando aí, pelo menos de pandemia para cá, pelo menos aí umas 40 assembleias. Nossa, aqui já é um recorde, né? Eu joguei 100, que seria uma coisa... bastante um recorde. Ó, o pessoal de Ribeirão Preto, Gustavo, Jorge. O Thiago, o que você reputa hoje ser um grande obstáculo ainda? É a questão cultural, as pessoas ainda... Conta aí na prática o que está acontecendo. Vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que a gente precisava destacar é o seguinte, a ferramenta está aí e a necessidade está aí. A gente tinha diversas dificuldades também nas assembleias presenciais físicas. Falo presenciais físicas porque as virtuais também são presenciais, porém não físicas. Então a gente tem que entender que a gente precisa se adaptar. É óbvio que tínhamos diversas dificuldades e teremos, como já percebi aqui, diversas dificuldades no meio virtual também. A título de exemplo, esses dias atrás, cerca de mais ou menos uns 14 dias, eu participei de uma assembleia, e num determinado momento que a gente percebeu foi o seguinte, nesse condomínio eu fui convidado para assistir essa assembleia, então eu não podia me manifestar, então eu estava assistindo o que estava acontecendo, e o síndico tomando ali a rédea do sistema, porque ele quem estava operando, chegou num determinado momento que eu percebi que se iniciou uma discussão, e o condômino levantava algo que era pertinente ao assunto que estava sendo discutido. Mas ali a gente percebeu que o síndico não entendeu exatamente o que ele quis dizer. E aí começou uma discussão um pouco acalorada, ele tirou o microfone do condômino. Uma outra condômina que também estava assistindo, porque estavam todos ali com a possibilidade de abertura, ela já falou, opa, calma aí, não é bem assim, você não pode fazer, e parou também. Por quê? Porque o síndico também cortou dela. Ou seja, ela não conseguiu completar a frase ao ponto de questionar o síndico o que estava fazendo, e o síndico fez da seguinte forma, ele falou, ó, fica cortado o microfone de vocês, dado o fato de que vocês estão atrapalhando a assembleia, e aqui a gente vai ter ordem, a gente vai cumprir os itens que tem que discutir. Esses assuntos que vocês estão levantando, eu não estou percebendo pertinência com o assunto. Eu que era, entre aspas, um telespectador ali assistindo, eu observei o quê? Não seria nem telespectador, né? A gente estava vendo de modo virtual, eu percebi o quê? Não tinha pertinência. Só que o síndico é quem comandava a máquina. E ele falou o seguinte, eu vou abrir para vocês se manifestarem lá nos assuntos gerais. A pessoa começou a se comunicar lá, tentar fazer libras e etc. E no final das contas não deram ouvido. E ele fez assim, ó, tchau, aqui ó, na câmera, tchau, e desligou. Depois disso já desligou mais um,
E uma assembleia que tinham 15 pessoas participando, pelo menos umas 5 foram embora. Ou seja, se nós traduzíssemos isso para uma assembleia presencial, nós imaginaríamos o síndico pedindo que alguém fosse até o condômino que está se manifestando, colocasse uma mordaça na boca dele, colocasse alguma forma de tampar a boca dele, e ele não teria essa forma de se comunicar. E certamente a gente partiríamos ali para uma anulação de assembleia. Ou seja, isso acontece em assembleias presenciais, físicas? Sim, acontece. A gente já viu quantas vezes o síndico se manifestando, e quando eu falo do síndico se manifestar dessa forma, lembro a todos aqui, principalmente a nossa audiência que na maioria são síndicos, estamos falando aqui da exceção. Síndicos, principalmente nos dias atuais, são pessoas extremamente qualificadas, pessoas preparadas para lidar com problemas que possam acontecer. Então, a gente está falando aqui de alguns casos de exceções. E é natural que a gente converse sobre as exceções, porque a gente precisa levantar os problemas exatamente para a gente imaginar quais serão os tipos de resoluções. Mas esses tipos de problema aconteciam em assembleia presencial, não chegava ao ponto de fazer a pessoa ficar absolutamente quieta, mas a pessoa ia se manifestar, ia forçar e ia acabar falando. Mas nesse meio virtual, controlando a máquina, e esse controle estando ali na pessoa do síndico, como que a gente vai resolver essa situação? Então, em alguns momentos, a gente vai perceber alguns problemas que, aos poucos, a gente vai começar a imaginar que não é o caminho certo. Acredito eu que, a partir do momento que eleito um presidente, esse presidente deve ser o anfitrião de toda essa plataforma, de modo que ele consiga controlar aquele momento certo, quem fala, quem não fala, dando possibilidade de palavra a todos. Então essa já tem sido uma dificuldade que a gente percebeu e muitas vezes até um abuso. Sem dúvida nenhuma, podemos ter diversas outras. Tive pessoas, por exemplo, numa audiência, não estou falando nem de assembleia, participando de uma audiência trabalhista na semana passada, num determinado momento onde estava quase saindo um acordo, caiu a conexão do advogado, que era o advogado do reclamante. Desculpa, do reclamado. Então, caberia a ele ou não a questão de aceita, não aceita. O próprio juiz disse o seguinte, calma aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos esperar para ver se ele vai se reconectar. E aí passou 5 minutos aguardando, ele foi lá e se reconectou e no final das contas acabou saindo um acordo. E se fosse em um condomínio? E se nós estivéssemos diante, por exemplo, de uma destituição de síndico? Onde o direito, onde a ampla defesa e o contraditório ao síndico é garantido. Nós faríamos o que com essa assembleia? Pararia, continuaria num outro momento, os condôminos perderiam a assembleia que se iniciou. Então a gente tem bastante coisa ainda para ser regulamentada, para conversar. Então tem muito assunto aí, muita experiência bacana, gostosa de ver no dia a dia. Uma pergunta já, o Rafael é franqueado da um condomínio de Americana. Não seria interessante nomear o advogado presidente da Assembleia? O que acontece, Rafael? Primeiramente, gostaria até de agradecer a sua participação, Rafael. Tem um grande amigo que chama Cimei, aí em Americana, gosto muito daí, cidade maravilhosa. Mas respondendo a sua pergunta, Rafael, nas assembleias presenciais, muitas das vezes, o advogado em si, quando a gente comparece, a gente fica ali como se fosse um guardião. Nem necessariamente precisa ser o presidente da assembleia, mas como um guardião para que as normas sejam cumpridas, os excessos não aconteçam. Numa assembleia, se nós estivéssemos lá nesse exemplo que eu dei, como advogados do condomínio, prestando assessoria, e quando a gente presta assessoria, a gente não está prestando necessariamente ao síndico, nós somos advogados do condomínio. Nós, com todo o jeito, ia chegar no próprio síndico, pedir a palavra e falar, nós recomendamos que seja dado a palavra ao condômino, ainda que ele esteja falando algo que não diz respeito ao momento, mas vamos entender o que ele tem para dizer. Mas ser exatamente o presidente e tomar aquela rédea, normalmente não é o natural na advocacia fazer isso em assembleia, mas tem muitos condomínios e cidades que o costume é esse, o advogado já toma a rédea ali e na medida do possível ele praticamente que faz a assembleia, sendo aí o líder da assembleia. Então as duas opções podem acontecer. E as administradoras não estão se predispondo a fazer esse trabalho? Por exemplo, no presencial, a gente tinha sempre a gente dá total apoio, né? A gente está tentando assumir esse papel também
para que o presidente, quando peça a palavra, a gente ceda, enfim, a administradora fazer essa gestão, uma ferramenta do Zoom ou qualquer outra ferramenta que esteja utilizando. Não seria o conveniente, porque ficaria imparcial a coisa? Eu acho que é muito importante que a administradora realmente exerça esse papel. O papel da administradora, hoje em dia, em condomínios, a gente não tem nem como, vamos dizer assim, deixar de falar, até porque a importância de um administrador em condomínio, ela é essencial para que tudo aconteça da melhor forma possível. Dentro de uma assembleia como essa, nós sabemos que a administradora também precisa ter esse papel, porque ela quem está controlando a entrada, o login, os problemas que estão acontecendo, o sistema, o site, a votação. Então, é muito importante que, sim, dê essa possibilidade. Se for possível, em alguns programas, e eu já vi alguns, tendo como anfitriões aí, tanto a administradora quanto o presidente, é muito importante. Mas, na prática, nós também observamos que isso é bom a gente sempre comparar com o presencial físico, porque, na prática, as administradoras, nas assembleias presidenciais físicas, elas acabam tomando a frente. Muitas das vezes entra lá, levanta o presidente, que acaba não tendo, toda uma experiência de levar uma assembleia, e o próprio administrador já vira e fala o seguinte, o poder aqui de mando, entre aspas, de controlar é do senhor, mas você me permite que eu possa dar continuidade nessa assembleia, e diante de algum problema você, por gentileza, chama a nossa atenção e a gente pauta alguma coisa que é necessária. Então, a administradora realmente ela vai fazer um papel diferenciado, tanto nas assembleias presenciais físicas, como sempre fez, e também nas assembleias presenciais aí de forma virtual. Ana Paula Brício, obrigado pela participação aqui, Ana. Ela acha válido a apresentação, vamos colocar na tela de novo aqui. Todos aqui são unânimes em dizer que tem que ter o advogado, né? Eu diria o seguinte, nem tentem fazer uma assembleia, seja presencial ou não, sem a presença do advogado, né? E aí, mas que não tivesse também o advogado na mesa, ela é a opinião dela, né? Entendi. Eu compreendo. Muitas das vezes o advogado em assembleia, eu também acredito que ele tenha que participar. Todavia, algumas vezes, e certamente em grupos diferenciados, em pequenos grupos, as pessoas olham para um advogado numa assembleia com um olhar meio de, como se fosse o tira-cola do síndico. Quer dizer, ele veio aqui para defender? Não, antigamente a gente ouve falar que os advogados, eles acabavam, vamos dizer assim, de uma forma ou outra, e quando o advogado é condômino, muitas das vezes, eles acabam por complicar, eles acabam por questionar, por trazer atrito, levantar questionamentos, etc. Hoje a advocacia, ela é muito diferente disso. Hoje, nossa advocacia, não só nossa, como diversos colegas aí do mercado, é uma advocacia que ela busca solução de conflito. A gente não está aqui trabalhando pela judicialização. Na verdade, a gente está trabalhando para não judicializar questões. Então, se o advogado, numa assembleia de condomínio, ele tem que ter uma posição muito proativa em resolver os questionamentos, mas não adianta, e ali também não é lugar de a gente querer pegar detalhes a detalhes, de modo que só venha a complicar mais as assembleias. Mostrar imparcialidade, né? Exatamente. A gente, no mercado tradicional, a gente via que as administradoras, elas parece que administravam para o síndico, né? Os advogados, quer dizer, criavam um grupo ali administrativo e esquece que quem manda no condomínio são os condôminos, né? São os moradores ali, né? E toda atenção é válida. E também como um grande observador e um grande guardião das normas, é muito importante. Hoje, por exemplo, aqui nessa assembleia, trazendo um pouquinho do que aconteceu, tiveram lá, nessa convenção não previa a figura do subsíndico. E na Código Civil também não prevê. Teve condôminos lá, que era um condomínio novo, as pessoas falam, não, mas a gente já não pode votar agora o subsíndico, nós estamos querendo ter o subsíndico. E aí coube a nós fazer as explicações, a gente só obedecer, todavia ainda não tem pauta para isso, ainda que nós imaginarmos uma situação diferente, um momento diferente. Num outro momento, a convenção dizia que ao condômino o cargo era gratuito, ou seja, não recebia remuneração. E aí tinha lá a sindicância profissional, quando externa, poderia ter a remuneração. E alguns condôminos levantaram a questão e já estavam todos ali de uma forma bastante aplicada em fazer valer de um condômino que já tinha uma certa
convivência ali com os demais, dizendo o seguinte: não, eu quero me candidatar a síndico, e ainda que um síndico profissional tenha uma remuneração de 5 mil, eu aceito receber 2 mil reais. E aí as pessoas já estavam indo para essa linha, e a gente teve que, mais uma vez, entrar ali e dizer o seguinte: pessoal, se a convenção fala que o cargo é gratuito, nós, para fazermos de forma diferente, a gente precisaria alterar a convenção. Ou seja, nós vamos dar uma insegurança jurídica para o condomínio como um todo, e nós vamos colocar em risco o próprio síndico, podendo no dia de amanhã ele ter que devolver esse dinheiro se uma ação judicial for se entrarem com uma ação judicial contra ele. Então os condôminos ali entenderam e disseram no final até o seguinte: alguns deram feedback dizendo o seguinte: olha como que foi importante a participação do advogado. Não houve nenhum tipo de truculência, ele simplesmente nos informou aqui, e isso já no decorrer da Assembleia, dando alguns feedbacks de alguns condôminos. Estava bem no finalzinho, já quase que concluindo, mas graças a Deus mais uma Assembleia aí de 4 horas e meia, aí, chegando no fim com sucesso. O Fernando Valles pergunta aí, qual a estrutura e como se valida a Assembleia Virtual? Fernando, uma ótima pergunta também. Nesse momento, o que acontece? Nós temos a Lei 14.010, essa lei que era o projeto 1179, que nasceu lá no Senado em 30 de março e veio correndo aí até a sanção aí nesses dias que passaram. E lá nesse projeto, obviamente, ele falava da possibilidade da Assembleia Virtual. Mas muito se pergunta, mas eu preciso de uma lei que me autorize a fazer uma Assembleia Virtual, que nem essa lei que veio lá pura e simplesmente, praticamente que para dizer assim, fica autorizada a Assembleia Virtual, ou poderá ser feita a Assembleia Virtual durante determinado X tempo, sendo que esses votos, ainda que virtuais, serão tidos como se presenciais fossem. Nós precisávamos de uma lei para isso? Resposta: não, nós não precisávamos de uma lei. Tanto são os condomínios, os administradores que já falam que já faziam assembleias virtuais. Ocorre que, no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico, ele é um ordenamento aberto. O que significa dizer isso? Que nas relações privadas, a regra, que é a geral, é que tudo pode. Tudo nós podemos fazer, salvo se a lei proíba, ou se a lei impõe algum procedimento. Aí a gente vai lá para a legislação. Tem em algum lugar alguma lei que proíba nós fazermos assembleias virtuais nos condomínios? Resposta: não. Pode a convenção falar sobre o assunto. E por que a convenção pode falar sobre o assunto? Porque tem o artigo 1334, que eu convido todos a sempre terem ele, vamos dizer assim, praticamente que dobradinho no bolso, assim, na hora de uma assembleia. Porque é ele que fala, é ele quem cria a convenção de condomínio, e ao mesmo tempo ele dá limites, ele fala o que a convenção determinará. E lá no inciso 2 diz o seguinte, que a convenção determinará a forma da assembleia, a sua forma de chamamento, os quórums e as deliberações. Ou seja, nós precisamos de uma autorização para nós tratarmos de assembleia dentro da convenção. E a convenção poderia dizer o seguinte: não fica admitido assembleias virtuais, as assembleias serão presenciais físicas. E nesse caso nós teríamos uma imposição da lei, nesse caso por autorização do Código Civil, dizendo que seria proibido. Algumas convenções não vão falar de forma clara que é proibido, elas podem dizer o seguinte: as assembleias acontecerão da forma física em salão de festa do bloco tal, o que nos faz pensar que também seria, ainda que de forma velada, uma proibição à assembleia virtual. Mas mesmo assim, para a gente fechar esse ponto que ele é muito importante, porque a gente está num momento de pandemia e é um momento diferenciado. Suponhamos que nós não tivéssemos assim, um momento de pandemia, ou posterior ao dia 30. É recomendado que nós tenhamos assembleias virtuais? Eu entendo que nós precisaríamos de, dentro da convenção do condomínio, nós regulamentarmos a assembleia virtual. Porque tem tanta matéria importante, tem tantos acontecimentos e observações para a gente poder fazer valer a Assembleia Virtual, que não ter regramento específico nos traz uma grande insegurança jurídica. Esse parecer eu dei, escrevi um artigo para o Síndico Net também, que foi divulgado, e posteriormente a isso, a ABIC
se manifestou também, dizendo que, buscando uma segurança jurídica maior, sem dúvida nenhuma, que o recomendável seria que, posso ter assembleia virtual? Sim, desde que eu tenha previsão clara na convenção de condomínio. Sem a convenção de condomínio, pode ter aí um problema de insegurança jurídica. E também levando, até não gostaria de me adiantar muito, de me esticar muito, mas olha como é importante. Essa lei atual, ela fala que poderá ocorrer as assembleias virtuais até dia 30 de outubro. Ela, ao mesmo tempo, nos mostra que, se é até 30 de outubro, que as assembleias virtuais serão tidas como presenciais, como fica depois? Parece que ela dá um aviso para nós. E a gente tem que entender esses avisos, esse entendimento de toda a legislação para que a gente possa fazer o melhor. Quando a gente fala isso, é só porque a gente busca segurança jurídica para os condomínios. Uma pergunta interessante da Ana Paula aqui de novo, olha. No meu condomínio, o conselho não aprovou a proposta para fazer a assembleia virtual, porque todos os moradores não são incluídos digitalmente, né? Deve ser um pessoal aí que não está ligado à tecnologia. O que você recomenda nesse caso? Ótima questão também. E isso a própria legislação, a própria lei nova, a lei 14.010, no artigo 12º, parágrafo único, trouxe, dizendo o seguinte, que se houver impossibilidade, incompatibilidade de ser realizada uma assembleia virtual, por exemplo, o mandato de síndico, que é o mais importante nesse momento, a gente trabalhar essa questão, ele já fica automaticamente com suspenso ou esticado até 20 de outubro. Então, nós vamos ter que interpretar o que é essa incompatibilidade. E aí ela traz um ponto de vista muito importante. Nós temos uma dificuldade, por exemplo, e vou esticar um pouquinho a forma de pergunta dela para ilustrar exatamente. Vamos imaginar que ela mora num determinado lugar ou tem uma dificuldade no local de acesso à internet. Por exemplo, tem uma rua aqui próximo do meu trabalho que eles estão fazendo uma grande obra aqui no Vale do Engabaú. E tá tudo, parece um grande, vamos dizer assim, um canteiro de obras. E aqui todos da rua estão sem internet. Por quê? Está passando tudo novamente, fio e etc. Imagina nós fazendo uma assembleia num condomínio onde todos os condôminos estão ligando todos os dias nas empresas de telefonia falando o seguinte, eu estou sem internet, eu estou sem telefone, eu estou com problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo. A gente não tem uma possibilidade, não vai ter possibilidade de fazer valer aquilo. E certamente os condôminos vão sim entrar com uma ação falando para não fazer valer uma assembleia como essa. Uma outra questão também, aqui em São Paulo, a gente tem alguns condomínios que eles são projetados para idosos. Até, entre aspas, parece até um preconceito dizer que o idoso, ele não teria uma acessibilidade assim tão fácil, até porque a gente conhece muitos que eles dão um grande baile em toda a mocidade. Mas é fato, algumas vezes a gente vai dizer o seguinte, não, se o condomínio é projetado para idoso, a gente imagina que esses condôminos eles de repente não têm um acesso ou uma facilidade tão grande. Então, como que eu faço? Se nós estamos em busca de incluir, se nós estamos em busca de dar acessibilidade, eu resolvo dar acessibilidade e excluo todas as pessoas, então a gente vai ter que observar esse inciso, esse parágrafo, exatamente para dizer o seguinte, em algumas situações, não é possível fazer. E nesse caso, a gente vai ter que se manter aí com o cargo do síndico até 20 de outubro, hipótese em que depois de passar desse período de pandemia, a gente faz a assembleia da forma correta, que não, na verdade, é a única correta, mas a presencial física. Olha que legal, Ana Paula, né, que fez a pergunta bem... Tiago, isso é incrível. Uma pergunta que eu queria te fazer, a nova lei, a 14.010, é isso? Isso, exatamente. Ela fala que o síndico tem que prestar contas durante a pandemia. Como é que você pode interpretar isso? Quer dizer que o síndico ele tem que fazer a assembleia de prestação de contas ou ele tem de alguma forma continuar prestando contas? Ou dizendo assim, a prestação de contas não pode ser interrompida? Porque o que eu quero te perguntar, onde eu quero chegar? No modelo, por exemplo, que a gente utiliza, nós usamos papéis e o fechamento é diário. Então, todos os dias, todos os moradores continuam pelo sistema digital. E isso seria uma continuidade da prestação de contas. Esse é o correto? Ou porque tem alguém que estão achando assim, tem alguns moradores que estão jogando a lei para o síndico, dizendo assim, você tem que fazer uma assembleia para prestar contas.
A interpretação pode ser essa também? Olha que engraçado. E olha como diz aqui, ó, até o artigo enquanto isso eu já abri aqui. Por isso que é bom essa forma de virtual. É obrigatória sob pena de destituição do síndico a prestação de contas regular de seus atos de administração. Olha que interessante, Marcelo. Primeiro ponto. Essa lei, esse artigo, ele já é repetitivo. Porque lá no artigo 1349, já diz que o síndico que não prestar contas poderá, por maioria absoluta dos presentes em assembleias, ser destituído. Ou seja, qual é o intuito de um artigo como esse? Fazendo uma análise sobre o conjunto da coisa, ao mesmo tempo que esse artigo nasce, no artigo anterior, que é o artigo 12, tem lá a previsão da possibilidade da assembleia virtual. Ou seja, ele te deu a condição de fazer a assembleia virtual. Nós não estamos impedidos de fazer a assembleia. Então, poderia, sim, o condômino imaginar o seguinte: não, mas qual que é o impedimento de fazer a assembleia? Não tem impedimento nesse momento. A assembleia virtual está aí exatamente para a gente fazer isso. Essa é uma linha de raciocínio. Se nós lidarmos com aquela impossibilidade de fazer uma assembleia, nós, enquanto síndico, e dando resguardo ao síndico, a gente ficaria bastante tranquilo, porque a gente mesmo assim não tem a condição de fazer a assembleia. Mas quando fala de prestação de contas, nós sabemos que o ato de prestar contas, ele não é somente aquele único ato que acontece uma vez ao ano em assembleia, normalmente no primeiro período, no primeiro trimestre do mês. Os síndicos e as administradoras, eles estão praticamente que prestando conta nos dias atuais, praticamente que ao vivo, é real a situação. Aconteceu um lançamento, está no sistema. Aconteceu, então fechou o mês, no dia seguinte você já entra no site da administradora e já tem a prestação de contas. Então, como a Ana Paula falou, ó, o balancete mensal entregue aos moradores é válido como a prestação de contas? Ele justificaria a questão da lei? Eu, particularmente, entendo que sim, ele conseguiria justificar que está fazendo a prestação de contas. Todavia, tem uma palavrinha aqui, que ela tem aqui, ó, prestação de contas regular. Quando a gente para imaginar o regular, a gente pode imaginar ela como algo que deve sempre acontecer, ou regular na forma da lei. Então, na forma da lei se faz uma assembleia. Então, vai ter parâmetros para os dois lados. O que nós temos que imaginar é o seguinte: se nós temos a condição de fazer uma assembleia virtual, por que não fazer? Esse é o ponto. Agora, nós sabemos também a dificuldade de fazer uma assembleia virtual porque tudo é novo. Então, eu acho que caberia ao síndico, por exemplo, fazer uma consulta aos condôminos, aí através do próprio site da administradora, que tem diversas ferramentas, pelo menos para ter um norte. Pessoal, existe uma assembleia que pode ser virtual, existe a prestação de contas, que já estão todas encaminhadas para vocês. Essa é uma pauta importante, sem dúvida, mas vamos fazer agora, não vamos, nos dê um norte, porque o que o síndico precisa, na verdade, é legitimidade. É óbvio que se uma pessoa ficar lá em cima, fala, eu vou entrar com uma ação, o síndico vai fazer, quer saber? Então, chama a assembleia virtual. Ainda que ele queira preservar todos os condôminos, ele vai fazer, em última instância, chama a assembleia virtual mesmo, resolve o meu problema, eu não fico tendo problema com ninguém. Mas eu acho que é algo que a gente tem que também ter uma ponderação. Nem tudo que a gente vê e a gente lê é necessariamente a forma mais assertiva dentro de um condomínio. Eu já vi aqui algumas declarações, até fiz questão de tirar alguns prints. E depois eu vou, entre aspas, não vou divulgar, mas vou esconder lá o nome das pessoas, até para efeito dos nossos cursos. Pessoas escrevendo assim no chat de comentários lá: assembleia online nunca mais. Olha o tipo de comentário. Então não é um problema só do síndico, uma dificuldade, um problema só da administradora, uma dificuldade. Tem condôminos também se sentindo nessa situação de fazer, não, esse jeito não dá certo. Então a gente vai ter que fazer o quê? Equilibrar toda essa situação. Mas é uma ferramenta que sem dúvida nenhuma veio para ficar, e eu acho que o diferencial vai ser nós sempre optarmos no futuro por uma assembleia híbrida, de modo que a gente tenha a condição de fazer o presencial, as pessoas tenham a forma tradicional que estão acostumadas, e os que não estão acostumados ou que têm alguma dificuldade de estar lá naquele momento, que venha com a forma virtual para a gente cada vez agregar mais.
Ó, o Flávio Souza, franqueado é um condomínio lá de Porto Alegre. Fez uma contribuição assim, legitimidade é a palavra da vez. Quando você falou, ele já escreveu ali. Verdade, Flávio. Então, o Thiago, quer dizer assim, né, deixar claro aqui para quem assiste, porque isso aqui vai ficar gravado, você sabe que depois o pessoal assiste bastante e tal. Quer dizer assim que o fato da pessoa não, por exemplo, no caso que a Ana Paula fez um comentário aqui, você tem uma camada de moradores que não tem acesso à tecnologia e o fato da lei já resguardar, não vai haver nulidade, né, dessa ata, porque a própria lei já resguarda o síndico de fazer. Vamos supor que ele tenha Exatamente. Vamos supor que tenha 90% aí de moradores que não usam tecnologia, ele faça, ainda ele tem um resguardo na lei, mas ele não quer criar antipatia com os moradores dele. Então é muito mais interessante ele Exatamente. pesquisar isso antes, né? E olha como que isso é importante, Marcelo. Muitas das vezes, fazer entre aspas, é necessário fazer, ou o que está todo mundo fazendo é muito mais fácil, entendeu? Agora, o difícil é o síndico ser criativo. E nesse momento nós estamos precisando de criatividade. Estamos precisando de pessoas que realmente olhem com um olhar diferente. Por exemplo, e é um assunto que também levantou bastante questões, bastante polêmica. Hoje a gente está aguardando uma lei, por exemplo, eu estou falando de forma geral, tem alguns estados ou municípios específicos que têm uma legislação diferenciada, que alcançou condomínio, mas de forma geral, muitos síndicos estão esperando uma lei que venha dar a possibilidade de reabertura das áreas comuns. O que, entre aspas, paira um total absurdo, porque nós não tivemos uma lei que impusesse o fechamento. Todo o fechamento, e aí de forma geral, novamente, ele foi de forma voluntária. Nós temos Perfeito. condomínios que não fecharam desde o início. Temos condomínios que, dependendo do tipo do condomínio, só para vocês terem noção, tem condomínio que tem 5 apartamentos. Os números de áreas comuns, eles são maiores do que a quantidade de apartamentos. Se nós colocarmos cada família em uma área comum, sobra área comum, desculpa, área de lazer, sobra área de Entendi. lazer. Perfeito, Então, perfeito. se nós não tínhamos uma imposição legal do fechamento, não precisamos de uma imposição legal para a reabertura. E muitos síndicos foram pelo fácil, pelo que está todo mundo indo. Não, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Então, aí sim a gente vai perceber o quê? Síndicos de forma criativa, síndicos que se preocuparam em comunicar os condôminos, tentar buscar uma aceitação, ou num primeiro momento fizeram o seguinte, pessoal, não estou me sentindo confortável enquanto síndico, e eu sozinho, eu consigo fazer esse fechamento. Mas a criatividade de pós-fechamento, buscar consultar os condôminos, é o que diferenciará, e é o que, ou melhor, é o que diferenciou muitos. E esse resultado ele vai ser tido lá na próxima Assembleia de Eleição. Porque muitos vão observar o quê? Nós tivemos que tipo de síndico dentro do nosso condomínio? Quando a gente fala de um síndico profissional, muitas pessoas ainda pensam o seguinte: é uma pessoa de fora do condomínio. Ele vem até meu condomínio e fecha minha área comum e não me consulta e fica 90 dias com a área comum fechada. As pessoas fazendo flexibilização das áreas. E ele nem comenta com a gente, ele falou que vai ficar fechado e ponto final. Que tipo de síndico que a gente teve durante esse período? E será que esse vai ser o síndico que a gente vai reeleger para continuar Agora, mais 2 anos à nossa agora é frente? a hora de conhecer o síndico, né? Na hora da pandemia. Exato. E olha Ó, como que é importante esse momento que a gente conheceu o tamanho de um poder de um síndico e o tamanho da importância de nós participarmos na escolha. e hoje a Ana Paula falou, criatividade é a bola da vez, né? Habilidade requerida aí, olha lá, habilidade requerida para os síndicos, né? Sair dessa zona de conforto. Tirou todo mundo, né? Tirou o mundo da zona de conforto. Eu queria abordar ainda mais 2 assuntos, a gente tem 20 minutos. Perfeito. 2 assuntos que eu acho interessante nesse momento de pandemia. Eu já até vou te dizer os 2 para você, né, calcular o tempo aí que a gente tem que Perfeito. cumprir 1 hora. Uma questão é que agora aumentaram um pouco os casos, voltaram um pouco atrás, depois o pessoal, os municípios no país todo relaxaram, deu uma aumentada, seguraram de novo, que a gente está vivendo aquelas incertezas, né?
E o fato é que um dos clientes aí da rede ficou sabendo que chegou um caso da Covid, né? Então, e sempre quando, por mais que a gente já está agora, vamos dizer assim, 3 meses já virando expert em pandemia e tudo mais, né? Aí, quando acontece, a gente não, né? A gente toma aquele susto, né? Eu encontro amigos, falo, eu não tive nenhum amigo ainda que teve, eu já tive, ou pessoas próximas a gente que foi a óbito, que a gente ficou muito triste. A pergunta é, que o síndico veio hoje, através da plataforma digital lá, qual é, esclareça com a sua experiência, né? O que o síndico tem que fazer? Ele tem que anunciar no que o condomínio que existe caso da Covid confirmado, né? Testado, como é que fala que é o nome correto que fala? Hein, Luciana? Testado, tem um nome. Tá positivo, que deu positivo. Testado positivo, não é isso? Mas ele não pode expor o morador. Qual que é o caminho correto? Ele deve anunciar, não deve? E nunca deve mostrar quem é o afetado. Como é que funciona isso? Entendi. Então, é muito boa a pergunta, dado o fato de que, de fato, há muita dificuldade de nós entendermos. E lembrando que cada estado a gente parece que tem uma realidade diferente, se bobear em cada cidade uma tensão maior ou uma tensão menor. Mas o que acontece? É prudente que o síndico ele jamais divulgue que uma pessoa ou que uma determinada pessoa está acometido ou não do Covid, seja do Covid ou de qualquer outra doença. Não cabe ao síndico tomar esse papel. Todavia, o que também nós recomendamos do outro lado é o quê? O condômino que, porventura, venha a ser acometido desse vírus, se eles puderem informar o condomínio, digo o síndico, do que está acontecendo, o síndico vai tomar alguns cuidados que são necessários. Por exemplo, coisas triviais no recolhimento do lixo, na limpeza, numa maior e numa melhor informação, ainda que de forma geral, às pessoas que trabalham no condomínio, alertando que, a gente tem que sempre imaginar que a gente está diante de um caso de Covid, mesmo não tendo sido confirmado isso para a gente. Percebe? A forma como ele fala, ele ao mesmo tempo levanta a atenção das pessoas que estão ali participando da gestão do condomínio, como também dos condôminos, sem manifestar quem é. Então, se for declarado pelo condômino, é óbvio que o síndico também tem que manter toda uma indiscrição, não tem que sair com essa informação. Agora, o condômino que ele está acometido, sem dúvida nenhuma que ele não pode jamais ficar dentro, não cumprir a quarentena. E se for percebido pelo síndico, obviamente que ele vai chamar as autoridades sanitárias e policiais para que tomem as providências devidas. Porque isso é a legislação. Caso na pergunta aqui do Rafael, o Rafael fez uma contribuição importante. O síndico ele pode obrigar um morador a fazer o teste do Covid por suspeita? Teve um caso de positivo, mas o morador está negando. Cai mais ou menos nessa explicação? Exatamente. Olha como que é importante e delicada a pergunta. Primeiro que não cabe ao síndico impor que uma pessoa faça ou não o teste. O que ele poderia fazer diante de algo que foi trazido até ele é comunicar às autoridades policiais e sanitárias para que eles se utilizem do protocolo que é o recomendável para que eles tomem as providências. Até porque, imagina, nós, enquanto condôminos, um dia eu passei gripado, uma pessoa suspeitou, correu um boato, o síndico falou que ou eu faço o exame ou ele vai me aplicar uma multa. Não tem sentido nenhum e também não teria respaldo. A pergunta ela é muito boa, por quê? Porque, de fato, essas ideias estão sendo levantadas. E é importante que a gente discuta e tente cada vez esclarecer e alinhar mais o discurso no intuito de que o síndico não teria esse poder. O papo deve estar bom, porque Daniel Lima veio dar saudações condominiais aqui para os amigos. Então, o papo está bem condominial aqui, hein, Thiago? É verdade. Outra pessoa aí que é realmente uma pessoa diferenciada no mercado. Fica o meu abraço aqui para o Papo Condominial, para o Daniel e para toda a sua equipe também. O Cadu Quadrati também é um colega seu, advogado também. Grande amigo.
chamou aqui, fez um comentário muito bacana aqui a seu respeito. Ó, uma outra pergunta, são tantas, né? A questão daquele agora do termômetro que os condomínios estão comprando, estão adquirindo para comercial e residencial. Aí tudo bem, comprou, fizeram a cotinha, conseguiu, entregou e tal. Aí tá chegando os visitantes. Se eu convido a minha irmã para vir no meu apartamento, aí lá embaixo eles colocam o termômetro, a minha irmã está com febre, a minha irmã não pode subir no meu apartamento, visitante pode ser barrado. E a segunda pergunta, assim, já nesse mesmo embalo, se o próprio a pessoa que está externa entra, é um proprietário, ele pode ser impedido de entrar na sua própria propriedade? Como é que fica isso aí? Olha como que a sua pergunta ela é muito relevante e a gente pode mostrar casos em que chegaria a um extremo. Por exemplo, a sua irmã foi te visitar. Ela pode estar, inclusive, acometida do vírus e você, por opção, você diga a ela o seguinte: venha para casa que eu vou cuidar de você dentro do meu apartamento. Eu vou te acolher nesse momento de dificuldade que você está. A gente vai fazer o seu isolamento, a gente vai te manter num quarto, eu vou resolver todos os seus problemas, eu vou buscar comida, eu vou isso, eu vou aquilo, porque no lugar que você está, por exemplo, você não tem esse tipo de comodidade que eu, como seu irmão, nesse momento eu vou te dar. E nós temos apartamentos em que as pessoas estão também acometidas, ou seja, o proprietário está lá, ele pode ser acometido e ele não vai ser expulso. Como da mesma forma, o condômino pode ter alguém da família que ele resolve trazer para o seu lar. Então, esse tipo de imposição, da qual você diz o seguinte: você não vai entrar, tudo isso busca aí uma certa autoridade, um certo poder absurdo que não pode acontecer. O que obviamente não vai poder acontecer é a gente observar que a pessoa está acometida do vírus e ela descer na área comum, ela ir para começar a descer e subir toda hora. Então a gente tem que tomar algum certo cuidado em relação a isso, porque a gente sempre imagina assim, não, mas a pessoa de fora então não pode. Mas calma aí, Mari, se a pessoa de fora está com a autorização de quem está dentro, segura. não vejo problema. E se também o proprietário é acometido, ele vai entrar no prédio. Olha que pergunta inteligente, e essa aí, Thiago, eu peço que você dê uma prioridade total, hein? Porque a minha sócia, minha sucessora aí, a Mariana, ela já tem uma franquia da Eu Amo Condomínio, tem 19 anos, e ela fez uma pergunta muito especial aqui, cara. Se o síndico souber com certeza que um condomínio está com Covid, ele pode proibir a circulação dele nas áreas comuns e até multar? Boa pergunta, Mariana. E parabéns aí por seguir os passos do pai. O que acontece? É importante essa pergunta no ponto de que a gente agora tem certeza de algo que está acontecendo. Imagina se o síndico for ele tomar a providência e falar assim, ó, não, você não vai fazer ou você não vai descer. Como que seria? Ele teria que agir fisicamente para conseguir concluir ou para poder fazer valer esse poder dele, de falar assim, não, você não vai descer, eu vou te segurar aqui na porta, e a pessoa vai falar, eu vou descer. Isso não vai acontecer em condomínio. Então, ainda que o síndico possa imaginar uma advertência, uma multa, porque uma pessoa está insistindo numa área comum, numa área de lazer que está fechada, encostar a mão ela não vai poder. O que ela pode é o quê? Chamar as autoridades policiais, autoridades sanitárias, ou contactar, obviamente, o departamento jurídico, que vai entrar com uma ação específica, com pedidos liminares, para que seja, para que uma pessoa se evite de fazer o que está fazendo, sob pena até de ser multada pela justiça. Isso fora toda a parte criminal de boletim de ocorrência, delegacia e etc. Então, o Roberto Zani, neste caso, então, no exemplo do doutor, vamos ver na tela aqui, olha lá. O condomínio deveria, sim, passar a informação para o pessoal da portaria? Não é que ele é obrigado a passar. O condômino, ele pode passar se ele se sentir à vontade para isso. Não precisa ser para o condômino exatamente da portaria, ele pode se comunicar diretamente com o síndico, como ele pode não manifestar absolutamente nada, cumprir a sua quarentena bonitinho, ninguém vai ficar sabendo, ele fez o papel dele, ele não expôs ninguém, não contaminou ninguém. Então isso aí é algo totalmente particular da pessoa, se ela quer ou não divulgar. Entendi. O importante é que todos nós, né, temos consciência de que o vírus está aí,
o síndico tem que tomar todas as precauções. E assim, nesse caso que eu te contei, eu conheço o síndico, conheço o condomínio, ele já vem tomando com assiduidade todos os cuidados de higiene, instalou todos aqueles álcool gel, elevadores, áreas comuns, limpeza passou para 3 vezes por dia, mas pode ser que isso vem de fora, a pessoa está saindo para trabalhar, algumas pessoas e tudo mais, e aí vem o caso do vírus, né? E aí é redobrar mesmo a atenção, e como você falou, eu acho que então ele deveria comunicar os condôminos, talvez uma plataforma digital e tal, para que redobrem, que tomam ciência que tem um caso, mas ele não é obrigado a dizer quem é a pessoa, correto? Exatamente. Se ele puder omitir até a questão, ó, a gente já tem uma pessoa que está aqui com o Covid, e ele mesmo assim conseguir passar a mensagem dele, que é, vamos tomar cuidado, não sabemos se estamos com pessoas aqui que estejam ou não acometidos, e fazer todos os suportes que são necessários, os cuidados, melhor ainda. Porque a gente tem condomínios de todos os tamanhos. Imagina num condomínio, por exemplo, de 5 unidades, a gente fala, ó, pessoal, existe aqui casas da rua A e casas da rua B. Alguém da rua A está acometido do vírus. A gente já divide ali, ó, não, ou aquela casa ou aquela casa. Então, dependendo do tipo de condomínio, a gente, ao se manifestar, a gente acaba meio que criando um desconforto. Mas a gente tem que também ter uma grande responsabilidade em informar, em conversar e cada vez mais dar publicidade ao perigo que está acontecendo. E hoje a gente tem percebido também que as pessoas muitas vezes são assintomáticas. Então, eu acho que o cuidado tem que acontecer sempre. O que a gente não pode deixar é deixar de lado um assunto tão importante como esse. Então, só que, peraí, antes de entrar da Marília, Malu, tem uma pergunta aqui, o Roberto Zani, ele esclareceu melhor aqui. No caso daquele familiar que está chegando com febre, ele diz o seguinte, para ficar na casa do familiar, a pergunta dele é assim, nesse caso ele deve passar informação para a portaria, né? Que ele está chegando com febre, quer dizer... Vamos imaginar que ele foi detectado lá, passaram lá o termômetro nele lá e ele foi detectado. Eu posso impedir de entrar? Não necessariamente, porque ele pode falar, não, eu estou vindo para ser tratado, etc, etc. É óbvio que no dia a dia, quando a gente se põe a utilizar o termômetro nos prestadores de serviço ou nos visitantes, etc., a gente já vai ter um olhar diferenciado. Opa, calma aí, você está diferenciado, você está febril. Então, vamos tomar algumas providências e o objetivo é tentar mostrar e convencer cada vez mais que a pessoa não faça ou não venha a entrar dentro do condomínio nessa situação. Mas a gente pode ter essa situação diferenciada. É o que é diferente do comércio, né? A Luciana está aqui do lado ajudando a gente também. Ela fez uma comparativa que a gente vai no supermercado, que a gente vai no ambiente de trabalho. É diferente do condomínio, né? Que é a residência, o dia de propriedade ali, né? Você não pode... Não é isso, doutor Tiago? Exatamente. No supermercado você faz já... É uma área privada que o cara pode falar assim, não, ele faz o teste, aqui você não entra, para preservar os demais clientes dele, né? Exatamente. Agora, o condomínio já é uma situação bem delicada, né? É diferente isso, não é isso? Exatamente. E é óbvio que quando a gente está diante de uma pessoa que está acometida com o vírus, o objetivo é que ela cumpra um isolamento. Mas vamos imaginar, e a gente tem que parar para refletir também, essa pessoa pode vir para o condomínio junto com o seu pai ou junto com a sua mãe, porque vai precisar ter cuidados especiais e ela cumprir um isolamento dentro do apartamento. A gente não sabe de que condomínio que a gente está falando. Tem, por exemplo, apartamentos que a gente não está falando de 30 metros quadrados ou de um único ambiente. Tem apartamentos de 200 metros quadrados, tem apartamentos de 400 metros quadrados, ou seja, dá para cumprir um isolamento. E o condômino tem o direito de falar, não, existe uma pessoa que está nessas condições, é a minha filha, não mora comigo, mas nesse momento ela vai morar comigo porque ela vai cumprir o isolamento na forma da lei, como um condômino qualquer. Então, o que a gente não poderia entrar nesse direito de propriedade dele e tirar essa condição. O Fulvio Steg entrou aqui, um grande amigo que sofreu de Covid, que foi discriminado
Olha lá, olha quem tá aí. Fulvião. Esse sim, Grande. Uma... olha, esse sofreu. E uma pergunta aqui vindo da Bahia para ti, ó. A Marília é franqueada lá em Salvador. Ela fez uma pergunta interessante, ó. O síndico afetado pelo Covid e que esconde essa informação, ele pode ser processado, olha só, por agir de má fé e colocar em risco a vida dos outros? Olha como que é importante a pergunta. Muito obrigado, Marília. Vamos imaginar que esse síndico, ele cumpre a sua quarentena de forma correta. Você mal vê ele lá dentro do condomínio. Ele está sempre dentro do apartamento. Em algumas reuniões que quiseram marcar, por exemplo, de conselho, ele disse o seguinte: ó, pessoal, eu prefiro até a forma online, vamos evitar o contato nesse momento. Ele cumpriu. Ele não expôs ninguém. É óbvio que um síndico ou qualquer outra pessoa que, sendo acometido do vírus, se expor, entrar em aglomeração e causar outros conflitos dessa forma e colocar o outro em risco, ele vai estar diante de um tipo penal e seja ele o síndico ou um condômino ou qualquer outra pessoa, ele vai sim ser processado criminalmente. Ó, a Maria ficou super grata. Maria também, que já está dando show com o Eu Amo Condomínio em Salvador. Vamos voltar agora ao Eu Amo Condomínio em Porto Alegre. O Flávio fez uma pergunta também. Aqui em Porto Alegre, em função de um caso confirmado de um morador, mudamos até a rotina da limpeza na torre. Criamos um turno noturno de limpeza extra. Essa é mais uma consideração importante, né? Que era legal você frisar. Você vê que o Flávio também é síndico lá na cidade de Porto Alegre, além de franqueado. E tá uma alegria aqui, doutor, aqui o pessoal no chat está conversando com o outro, entra o Fulvio, o pessoal dá um alô e tal. A Vanilda, obrigado por estar aqui com a gente, Vanilda. E Maíra Leão. O tema é gostoso, né? E ainda quando pega um cara que conhece e que domina o assunto, Tiago, dá para fazer uma live só de 5, 6 horas aqui sem parar, viu? É verdade. E você vê, a gente nem falou de uso de máscara, que tá uma maior polêmica essa questão, não. Né? Então você vê como que tá o assunto. Teve uma pergunta aqui do teu amigo do Quadrate. Ele perguntou no começo e até eles discutiram aqui, olha lá, chegou, ó. Na sua opinião, o síndico pode obrigar o uso de máscaras nas áreas comuns do condomínio? Ó, a gente tem que quase fechar, que a gente acha que já está com 55 minutos, né? Mas eu vou tentar responder e compilar isso em 1 minuto. O que acontece? Vamos falar aqui de São Paulo, porque a gente já fala do decreto do governador. Eu acho sempre que tinha que ter um olhar diferenciado para os condomínios, tanto do Poder Legislativo ou do Poder Executivo quando resolve legislar, através de algum decreto. Por quê? Eles deveriam deixar de forma clara, em condomínios, como que vai ser o tratamento. Aqui em São Paulo, por exemplo, fica uma crítica de escrita, mas já adianto que o meu entendimento é que nós devemos utilizar as máscaras, inclusive dentro do condomínio, podendo advertir até chegar ao ponto de multa, mas a gente vai ter uma discussão muito grande na hora de discutir isso lá na justiça. Por quê? O decreto ele fala de locais públicos ou de acesso ao público. E condomínio não é um local público e nem de acesso ao público. A melhor colocação, o melhor texto para nós enquadrarmos condomínio é nós diferenciarmos local público de local privado. E quando a gente fala de local privado, para a gente enquadrar o condomínio, a gente tem que falar local privado de utilização coletiva. Por que não colocar essa bendita palavra para a gente não ter dúvida alguma? Mas não foi feito dessa forma. Aí teve editaram o decreto, colocaram todos os lugares que você possa imaginar tentando mostrar o que é estabelecimento e o que é prestação de serviço. Em nenhum momento colocou condomínio. Aí num site de perguntas e respostas do governo, tem lá, em condomínios, nós podemos exigir ou até mesmo cobrar, ou pode ser o condomínio acometido de uma multa se não estiver utilizando? Aí responderam que sim. Mas o que é um site de perguntas e respostas? A gente precisa do texto legal. Ou seja, causa bastante conflito, infelizmente. Mas, sem dúvida nenhuma, que nosso entendimento aí dá para interpretar aqui e chegar numa conclusão de que as pessoas precisam utilizar porque elas precisam preservar a saúde, o sossego, a segurança dos demais condôminos. E por essa linha daria para a gente sustentar isso aí facilmente.
O, o Fulvio também colocou aí, temos que fazer por analogia. Ô Fulvio, vamos Exatamente. convidar aqui, Thiago, quem sabe a gente faz nós três juntos. O Fulvio tem que contar, nós temos que fazer uma live, Fulvio, de tudo que ele passou com a família, lá no condomínio dele, cara, porque ele teve a Covid, foi internado, graças a Deus, o Fulvio, a gente rezou muito, sofreu junto com o Fulvio, e aí o problema foi que as pessoas, em vez de acolher e orar junto com ele, o pessoal do condomínio se sentiu incomodado e fez umas coisas graves lá para a família dele. A gente falou, vamos combinar de você vir aqui e a gente fazer, semana que vem, a gente convida o Thiago, que você, nosso amigão aqui. Pode me convidar. Para ele contar as histórias. Olha lá, ele topou. Olha lá, deu um bora aqui. Ainda mais do lado do Fulvio, que também, além de um grande profissional, você percebe o quanto é uma pessoa amada. Porque ele colocou, foi exposto lá tudo que aconteceu, quanto de pessoas mandando mensagens, desejando, orando por ele, e ele me contou tudo o que passou, realmente algo muito triste, e que a gente poderia utilizar o que aconteceu com ele como um exemplo do que não deve acontecer nos condomínios e na cidade como um todo. Então, semana que vem, vamos ver se a gente consegue cavar nas agendas dos doutores. Deixa eu fazer uma pergunta. Um síndico daqui do interior, né? Eu estou falando aqui do Vale do Paraíba. Uma situação vivida aqui junto comigo. Um mês atrás, mais ou menos, ainda estava num pico forte, né? A gente está vivendo oscilações, né? Parece que melhora, depois piora, melhora, piora. Tiago, o síndico pode proibir uma mudança? Então a história era o seguinte, era um caminhão que vinha da capital para o interior. Então a pessoa comprou uma casa no condomínio, era condomínio de edilício mesmo, só de casas, e ele queria mudar. E a síndica falou, não, aqui não vai mudar, porque vai trazer o vírus da capital para o interior e aquela coisa toda. Olha só. Tem essa autoridade para fazer isso? Entendo que não. E realmente foi uma coisa que a gente discutiu durante muito tempo. Ali, quando houve os fechamentos, etc., no comecinho de março, começamos a ter essa dúvida lá no finalzinho de março, abril gerou essa polêmica, maio, até que a gente começou a flexibilizar e passamos e superamos essa questão. Mas no início realmente trouxe uma grande dúvida, porque a gente percebeu alguns síndicos que eles realmente fecharam a porta e falaram, aqui não entra, aqui não sai, não vai mudar e etc. E é uma situação muito delicada. Eu não defendi isso desde o começo, dado o fato de que pessoas, por exemplo, têm os contratos de locação vencendo, tem pessoas que estão casando e precisam morar dentro do apartamento. Existe, obviamente, um direito de propriedade envolvendo toda essa questão. E outra, uma pessoa que não está morando no apartamento, mas que deseja morar no seu próprio apartamento. A gente não está nem falando de reforma, trazer gente de fora, etc. Que direito a mais que um condômino pode ter, porque mora dentro do apartamento e está nesse momento, e o condômino que está fora não pode entrar, ou até mesmo o que está lá dentro não pode sair. Então, desde o começo, eu não defendi esse tipo de atitude, achei bastante abusiva, até porque alguns condomínios, foi me informado que o próprio condômino falou o seguinte, mas se o problema é o estranho, é a empresa, eu vou fazer a minha mudança. Como que a gente vai negar algo desse tipo? Então, eu acho que realmente esse ponto aí foi bastante abusivo, isso aí não deveria ter acontecido. Acaba sendo uma discriminação, né? A pessoa está doente, né? Precisa ser acolhida. E olha o detalhe também, é óbvio que os cuidados têm que ser tomados. Não, vai fazer uma mudança, a gente vai exigir que as pessoas venham com cuidado, que use luva, que limpe o elevador. Ninguém está negando absolutamente nada disso. Mas já dizer o seguinte, não, aqui não entra, e ainda quando a gente fala, porque você é de outra cidade, não cabe aí ao síndico tomar esse tipo de providência. A gente viu que tivemos aí alguns, e aí falando de poder público, fechamentos de estradas, rodovias, cidades como um todo, isso aí não foi visto com um bom olhar em local nenhum. Eu aconselhei, eu falo sempre, né, contrata advogado, seja responsável, contrate advogado, porque o síndico quer tomar algumas deliberações, né? E até pelo fato de ter um profissional que analise a circunstância toda para ele, né? Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente
tem que buscar os especialistas. Agora, não confundem, o pessoal, um alerta aí, que às vezes eles exigem que nós sejamos também especialistas na epidemia, ou administradora. Não, nós vamos entender o doutor Tiago da parte jurídica, a gente da parte administrativa, mas aí o pessoal já tem falando assim, escuta, mas quando é que vai vir uma vacina? Aí a gente não vai saber, né, doutor Tiago? Tem mais uma pergunta interessante aqui, ó, do Fábio Anada. E doutor Tiago, boa noite. Passada a pandemia, poderá o condômino continuar em home office num condomínio residencial? Ah, boa pergunta, Fábio. Gostei dessa pergunta aí. Ó, o Dr. Fábio Hanada, para quem não conhece, ele é um grande jurista, escreve. Quando vem uma pergunta dele, eu já fico até constrangido, porque eu que careço de ter informação com ele, eu que me debruço nos livros dele, para poder conseguir estudar, seja na área de locação ou qualquer uma outra. Mas deixa um grande abraço aqui para ele. Mas olha como que é importante a pergunta do Dr. Fábio. Nesse momento, parece que ficou muito claro e ficou muito fácil de a gente imaginar que o home office dentro dos condomínios ele está instalado de uma forma muito aberta. Mas antes da pandemia, a gente tinha discussões voltadas à questão de home office em casa. Em alguns momentos se discutia se havia ou não havia alteração da utilização da propriedade, sendo ela saindo do residencial para o comercial e etc. Eu acho que algumas coisas e algumas atitudes e conceitos e costumes fica muito difícil de a gente conseguir barrar, dado o fato de que uma pessoa que está trabalhando dentro de casa, seja através de um computador, de uma live, etc., como que a gente vai, de fato, perceber se a pessoa está ou não infringindo, se ele está ou não utilizando exatamente como comercial algo residencial? Então já tem uma dificuldade muito grande nesse ponto. Eu parto do pressuposto de que se nós observarmos que determinada atividade ela sai do comum ou ela faz com que os condôminos percebam algo diferenciado no dia a dia, trazendo características, por exemplo, do comércio, características de uma atividade empresarial para dentro do apartamento, a gente pode imaginar alguma forma de barrar, dado o fato de que ficaria claro que a gente está percebendo. E aí eu exemplifico. Uma pessoa começa a fazer atendimentos, seja da parte da advocacia, seja na medicina ou qualquer outra, de pessoas externas dentro do seu próprio apartamento. E uma coisa é atender uma única pessoa, outra coisa é começar uma fila lá embaixo. Não, eu vim aqui para ser consultado pelo doutor fulano de tal. E daqui a pouco a própria recepção do prédio virá como se fosse uma recepção de um prédio comercial, com fila, com check-in, entre aspas, e etc. Então, quando a gente perceber que essa atividade está sendo resvalada ali no condomínio como um todo, eu acho que pode ser que a gente vai começar a imaginar um limite. Tem pessoas, por exemplo, que fazem o quê? Atividades de limpeza, e alimentação e etc. Imagina... Nossa, caiu a conexão. Tá no ar, não tá? Thiago, a conexão tá no ar, tá no ar. Travou? Não. Me volta na tela aqui. Pessoal, a gente teve um problema de conexão nos últimos minutos aqui do... Foi naquela última tela do lado direito ali, Lu. Essa. Pessoal, puxa vida, tivemos um problema de conexão aqui nos últimos momentos, né? Travou agora, Roberto. A bateria dele acabou. Eu acho que a bateria dele acabou. Bom, ele conseguiu um carregador. Vamos insistir mais um pouquinho lá. Ah lá, eita! Ô, meu amigo. Todos me acompanham? Tá tudo certo? Tá. Ou tá... Você tá... Aí, agora voltou certinho. Voltou, né? Peço desculpas. Não, isso que tá dentro, isso que tá conectado na tomada. Até tomei um susto.
E só para complementar, não sei se todos pegaram o finalzinho, então a partir do momento que nós tivermos uma atividade que de fato comece a mostrar que está dando um certo transtorno para o condomínio e as pessoas começam a perceber, eu acho que é momento de a gente ter uma limitação. Tem pessoas, por exemplo, que começam, que fazem marmita dentro de casa. Imagina a pessoa fazendo uma marmita, onde nós sabemos que a conta de água, ela não é individualizada, a pessoa está se utilizando de água a mais, obviamente, para poder fazer toda a sua atividade comercial, e está resvalando, está dando um problema para os demais condôminos. Então, eu acho que em alguns momentos a gente tem condição, sim, mesmo pós-pandemia, de a gente fazer algum tipo de limitação. Não é só um profissional competente, com conhecimento, é um guerreiro, hein? Eu vi essa corrida aí e o pessoal ficou aqui, triste. Tiago, agora sim, agora você pode fazer uma despedida aí com o pessoal. Já tem aqui o meu agradecimento. Quero dizer publicamente quanto eu te admiro, quanto eu sou fã. E o gostoso, Tiago, que você fala de uma forma que não é naquela coisa do jurídico que você não entende, não. Você fala de uma forma que o juridiquês, você se esforça para que a gente entenda e compreenda. Essa é uma virtude que você tem, que a gente fica gostoso de ouvir, a gente entende o que o advogado fala, né? E outra, tamanha sua grandiosidade, teu conhecimento, você tem dotado uma humildade, uma simplicidade incrível que encanta a gente ficaria horas aqui. Então, tem aqui em nome de toda a rede de condomínios, franqueados aí que já estão em todo o país, nossos agradecimentos, e aí eu passo para você fazer o encerramento para a gente aqui. Marcelo, sem palavras, tudo que você falou, eu agradeço muito o feedback, agradeço ter a sua amizade, uma pessoa que, como eu disse, ainda antes de entrar aqui ao vivo, eu falava para ele que eu gostava daquela foto que ele tem num jornal, que ele está de uma camisa social, uma gravata, foto de anos em jornal, já uma pessoa aí, uma liderança em segmento condominial, segmento de administração de condomínio. Então, sem dúvida nenhuma, você é uma grande referência, como diversos outros. Por exemplo, o Dr. Fábio Ranada, que acabou de fazer uma pergunta aqui, uma pessoa que eu me debruço em livros dele, é uma pessoa diferenciada no mercado também. Agradeço a toda a sua audiência, cada um que entrou aqui, que assistiu, os que vão assistir futuramente, e cada um também dos seus franqueados. Eu só tenho ouvido falar muito bem do projeto que você montou, do Eu Amo Condomínio, e quando visitar essas cidades, tendo o convite dos seus franqueados, quero conhecê-los, quero encontrá-los e a gente poder cada vez mais se conectar. Então fica um grande abraço aí e uma admiração pelo trabalho que você vem fazendo cada vez mais, dando um perfil diferenciado para o mercado com o seu olhar diferente. Um grande abraço para você e para toda a sua equipe. Legal. E aí encerramos então mais uma live de quinta com as grandes autoridades do mercado condominial. Doutor Tiago Natalio, obrigado, beijo grande, logo quero te dar esse abraço. Aqui, e o Fulvio ainda encerra com a gente aí também, que é um querido em comum, né? Verdade, Fulvio é um grande homem, um grande amigo. Beijo grande. Pessoal, Até boa mais. noite. Tiago, segura um pouquinho aqui, só para a gente com fazer certeza. o fechamento. Tá bom. Valeu, pessoal. Ótima noite e bom restinho de semana.